De segunda a sexta-feira, a TV Goiás e a Rádio Goiás FM apresentam o programa Goiás Notícias, das 11 da manhã ao meio-dia, com o jornalista J. Brito. Goiás Notícias, dinâmico, interativo e imparcial. Goiás Notícias, notícias do tamanho da verdade. Muito bom dia Itapaci, bom dia para todo mundo que está ligado, ouvindo a Goiás FM 87,9 e também que está acompanhando aqui a TV Goiás, né, para você nas redes sociais, para você nos 4 cantos da cidade de Itapaci, obrigado pela audiência, para você no Brasil e no mundo, através das redes sociais. Olha, eu estou trazendo hoje um tema muito importante, que é a crise de saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamento por ansiedade e depressão em 10 anos. Dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Trata-se do maior número desde 2014. Olha, esse tema importante, eu vou trazer aqui para debater comigo, né? Para a gente saber o que está acontecendo com o doutor Anderson Weber de Lima Lago. Ele que é da Clínica São Patrício em Ceres, aqui em Ceres, Goiás, né? Ele também perito federal do INSS, pós-graduado em psiquiatria pelo Sebrasp, Uni Evangélica de Anápolis. Deixa eu ver aqui, eu vou trazer o doutor Anderson, né, para falar com a gente. Deixa eu ver aqui, colocar ele comigo aqui na TV Goiás. Vamos lá, vamos trazer o doutor, ele que é entendedor dessa situação do que está acontecendo com esse pessoal aí. Pois bem, tá aí, olha. Alô, doutor, bom dia. Seja bem-vindo aqui à TV Goiás. Se fala com J. Brito para Itapaci, o mundo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, J. Brito. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal TV Goiás e os que estão nos assistindo também. Abraço, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui comigo, aqui na TV Goiás. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse problema aí, essa situação, que é séria, né, doutor? Sim. J. Brito, antes de a gente falar de afastamento, a gente precisava falar um pouquinho sobre o que a reforma psiquiátrica que aconteceu. Porque antes, os diagnósticos de transtornos mentais, eles não eram estabelecidos. Uhum. Tinham não conseguia se estabelecer alguns diagnósticos, porque esses diagnósticos eles eram restritos aos especialistas, aos hospitais psiquiátricos. Mas já se falava em reforma psiquiátrica lá em 1940 nos Estados Unidos. Em 1970, essa reforma psiquiátrica chegou ao Brasil, com a desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos. Em 1900... Se eu falasse mais perto do telefone, para a gente ouvir melhor sua voz. Ok. Melhorou. Melhorou. Em 1980, essa reforma psiquiátrica alcançou o Brasil. E em 2001, a gente teve a promulgação da lei da reforma psiquiátrica, onde a gente conseguia desinstitucionalizar o paciente de longa permanência dos hospitais, né, que se mudou a percepção dos manicômios, né, onde o paciente ficava internado a vida inteira. Essa lei em 2001 criou também uma legalização do Centro de Atendimento Psicoterapêutico, né, os CAPs. A partir da formulação dos CAPs, que digo de passagem, hoje o Brasil 100% de cobertura da população pelo CAPS, a gente começou a conversar de forma mais igualitária entre o perito federal, entre o médico assistente do paciente com algum transtorno psiquiátrico. E aí a gente vem falando assim, de um aumento muito expressivo, de 60%, de 40%, dos pacientes que têm algum transtorno psiquiátrico ou têm algum estresse, né? E o que seria esse estresse?
alguns transtornos psiquiátricos, como transtorno de ansiedade, como os transtornos psiquiátricos, os quadros depressivos, transtornos bipolares, transtornos do neurodesenvolvimento, que antes eram codificados, antes eram pejorativamente, né? Era considerados algumas medicações. Então, o paciente psiquiátrico ele se escondia. Hoje, não. Hoje ele é diagnosticado, ele é efetivo, ele trabalha normalmente, porque ele está sob tratamento como qualquer outra doença. Agora, falando especificamente do aumento dos diagnósticos, o aumento do afastamento dos transtornos, das doenças psiquiátricas. Hoje, o INSS ele tem dois grandes gargalos de afastamento. Um são os transtornos ortopédicos, né, contidos no CID-10, no Código Internacional de Doenças, com os M's, né, M15, M199, que são as artroses, os M54, que são as lombalgias, né, as dorsalgias, cervicalgias, e os Fs, né, que são os transtornos psiquiátricos, certo? Uhum. Hoje, a conta desse atendimento, o perito médico e o médico psiquiatra, o médico do CAPS, o médico do pronto atendimento, ele consegue quantificar melhor essa incapacidade do paciente psiquiátrico. Por isso que aumentou-se o diagnóstico, por isso que esses dados alarmantes de aumento de diagnóstico, aumento de incapacidade. Porque hoje eu consigo quantificar da mesma forma que o perito, lá na ponta da avaliação de incapacidade, ele consegue avaliar melhor esse paciente. Porque eu tenho escalas, não são só checklists psiquiátricos, mas eu consigo avaliar o paciente com base em alguns protocolos e realmente determinar se esse paciente está capaz ou incapaz de trabalho. Daí esse pool de diagnósticos, daí esse pool de afastamentos, desse pool de incapacidades. É claro, Jota Brito, é claro que algumas situações vivenciadas pelo paciente com problemas psiquiátricos vão impulsionar muito os quadros de incapacidade. E não distantes de nós, o que vivemos há 3, 4 anos atrás, como a pandemia, isso multiplicou exponencialmente as doenças psiquiátricas, os quadros de incapacidade. E surgiu uma que antigamente a gente falava a indústria da seca no Nordeste, agora a gente fala indústria do medo. Né? É verdade. Na pandemia, criou-se a indústria do medo. Você não podia sair de casa, você não podia se expor a ninguém, você não podia abrir a porta da rua, você ficava enclausurado dentro de casa. Isso potencializou de forma exponencial as doenças psiquiátricas de forma geral e as suas incapacidades relativas. Aham. Doutor, e o INSS antes não via essa situação dessa doença mental com relação a essa possibilidade da pessoa buscar, não é, no INSS reclamar e buscar o apoio, né, o afastamento por conta dessa doença mental. Não tinha antes, não? Ou sempre teve? Mas, como eu falei, havia uma diferença de avaliação tá. entre a avaliação do médico da ponta, do CAPS, do consultório particular de psiquiatria, Verdade. do posto de saúde, do pronto atendimento, lá no UPA, né, no pronto-socorro do UPA, com o perito federal, o perito lá na ponta. Porque Entendi. Ambos reconheciam a incapacidade, mas qual o tamanho dessa incapacidade? O paciente está incapaz por 30 dias, por 60, por 90, retorna, dali 90 dias, continua incapaz. Como? Baseado no que permanece a incapacidade? Hoje a gente consegue falar a mesma língua entre os dois polos do atendimento. Tanto o perito lá na ponta e tanto o médico assistente que faz esse diagnóstico. É verdade. E o que as pessoas têm que fazer? Porque, como o senhor falou, é uma coisa recente,
muitos não sabiam, não sabem que pode estar buscando o INSS com relação a ele apresentar esse problema de saúde, né? O que o senhor aconselha esse pessoal hoje que vive essa situação aí, com essa tensão, com essa doença que incomoda muito, hein? Hoje, 42% da população são registros do Ministério da Saúde que tem algum transtorno psiquiátrico, alguma doença, algum estresse, né? Aham. Assim como a psiquiatria, assim como a cardiologia, como a ortopedia, o paciente portador de uma patologia, seja ela qual for, psiquiátrica, ortopédica ou cardiológica, ela precisa procurar o especialista, seja no CAPS, seja no hospital particular, estabelecer esse diagnóstico e quantificar o grau de limitação de incapacidade, né? Aham. Da mesma forma que o ortopedista precisa de uma tomografia de coluna, do que o cardiologista precisa do eletro, né? O psiquiatra ele precisa de alguns protocolos, né? Ele precisa avaliar o paciente. O paciente que tem algum transtorno mental e ele está inapto ao trabalho, ele precisa de ser atendido pelo especialista que vai estabelecer, formular um atestado, um relatório médico dizendo qual o grau de limitação e incapacidade para que o perito, então, possa se fundamentar naquele protocolo, naquele relatório e estabelecer o grau de limitação e incapacidade, seja ela de 30 dias, 60, 90, 2 anos, permanente, enfim. Mas Entendi. de ferramentas. Aham. É que ele precisa, pelo menos, um norte, né? Para poder ele avaliar da parte dele, como representante do INSS, para daí tomar uma providência para ver até onde, pelo grau da doença, né? Da situação que está o paciente, para ele aí avaliar e dar, né, a decisão como representante do INSS, não é isso? Justamente, né? É claro que cabe ao médico perito determinar o grau de incapacidade, mas se ele tiver fundamentado num bom relatório médico do especialista, do psiquiatra, isso vai facilitar muito para esse segurado, para esse servidor que está contido nesse pool de aumento de transtorno. É verdade. Psiquiatra. Eu queria saber o seguinte: o período de afastamento vai depender do grau de problema da situação, ou isso não tem nada a ver? Não, vários fatores levam à avaliação do grau de incapacidade. Aham. Mais subjetivas e coisas muito objetivas. Aham. Qual a atividade que o trabalhador faz? Qual o grau de exposição àquele agente nocivo, àquele agente que gera incapacidade, ele está exposto? Quais medicações que ele está tomando? Quais são os efeitos colaterais que aquelas medicações geram? Entendi. Qual o tempo de adaptação a esses efeitos colaterais? Certo? Então, uma série... Qual que é a atividade que esse servidor faz? Ele é um trabalhador executivo? Ele é um trabalhador braçal? Ele é um professor? Enfim, dependendo de cada situação, ancorado no relatório médico e nas medicações, enfim, em outras coisas, vai se determinar o quanto tempo provável para ele se recuperar. Importante, igual o senhor falou, depende dos fatores, né? O tipo de trabalho, o que ele anda fazendo, o que bebe, o que toma, qual o remédio que ele vem tomando, né? Para poder o senhor avaliar, né, o quanto de tempo ou qual a situação que esse paciente se encontra. Doutor, eu queria agradecer ao senhor, né, por disponibilizar esse tempo para a gente aqui. Eu conversei aqui com o doutor Anderson Weber de Lima Lago, que é da Clínica São Patrício, em Ceres, perito médico federal do INSS, pós-graduado em psiquiatria pelo SEBRAP, Unievangélica de Anápolis. Eu quero continuar contando com o senhor em outras oportunidades, para que a gente possa levar para as pessoas que acompanham a gente, né, mais informações sobre esse tema e vários outros aí que o senhor tenha condições de abordar com a gente.
Mais uma vez, obrigado, doutor, pela presença e participação comigo. Doutor Brito, eu que agradeço. Assim, toda vez que for necessário, a gente está à disposição para falar, tá? Muito bem. Valeu, doutor. Bom dia para o senhor, excelente segunda-feira, excelente semana. Tá, obrigado para todos os ouvintes, para você e para todos os ouvintes. Muito bem. Aí o doutor Anderson falando ao vivo aqui com o J. Brito. Eu sigo por aqui com Goiás Notícias, tema importante, viu? Para você que não sabia que você tem direito aí de dar entrada no INSS, se você tem problema de saúde desse tipo aí, olha, que está acontecendo, não é? Não perca tempo, não perca tempo. Procure seus direitos, procure, né, procure um médico, ele vai avaliar você e o contador da sua empresa vai encaminhar a documentação e você vai passar por uma perícia